onde escritos farei esse cadernado demolidor, edição 16, aqui ó, de junho de 2018. A capa é legal. Vamos à história em si. Ele tem a sua identidade de volta, graças aos filhos do Homem Púrpura. Ele quer fazer uma coisa inusitada. Ele quer fazer que os heróis possam entregar os criminosos sem ter que revelar a sua identidade. E para isso, a História Suprema Parte 1, ele tem que fazer... Ele resolve tentar acabar com uma gangue, né, meio mequetrefe, que comprou armamento com a Gata Negra. Eles mostram, né, ele escutando os homens falar, né, tudo, bem armados. Então ele já prepara o Luke Cage para arrombar o lugar, para enfrentar os caras, no caso. Aqui é a prova de balas. Aí temos um tal de balaço que ele enfrentou. Eles querem dominar, eles querem criar anarquia, destruição, né? Acabar com a sociedade. Eles atiram umas armas de laser, só que machuca, né? Ele conversando com seu patrão, o senhor Rockberg, advogado, falando que ele disse que lutou para fazer isso a vida toda, mas se falhar, enfrentará as consequências. Ele disse que não pode relar um dedo nos criminosos. Mas ele tem que ajudar o Luke, né? O cara está enrascado. Então ele salta. Parece que ele vai enfrentar. Aparece a parceira, a Echo, Maya Lopes. Diz que ela é surda. Ela usa movimentos. Ela copia os movimentos do Demolidor e começa a atacar a gangue. Como se só o Demolidor ele só faz os gestos e ela copia tudo. Até que parece que ela vai ser atingida. Aí o Luke Cage, né, dá uma forcinha, né? Os caras estão acabados. Só que eles falam que aquilo lá foi distração. Que eles botaram uma bomba no caminhão de lixeiro para explodir bem na prefeitura. Então, o Demolidor, Luke Cage e a Echo correm para evitar a explosão. Indo para Rata, né, para seguir o cheiro. Esse aqui, o tal de Ludansky, tinha detonação em mente, mas eles acabam evitando que isso aconteça. Ele diz que não sabe desarmar a bomba. Então o Cage, o Demolidor, pega um caminhão. Ele é obrigado a lançar o caminhão e fazer a explosão, né? Ele salva o Luke Cage no ato, salvando, claro, as vidas em jogo. Mais tarde, deixou um dos bandidos escaparem, mas pegou um para testemunhar, então vai tentar fazer o projeto dele. Aqui vemos agora o Demolidor no banco dos usando, claro, seus advogados, usando advogados amigos, e claro, e ele no caso, o banco dos réus, né, para tentar conseguir essa atitude ousada que acabará com o crime de Nova York.
Vemos aqui o juiz, né? Ele até chama o demolidor de demo. É Supremo parte 2. Ele sabe que terá que revelar sua identidade, só que ele já está tudo esquematizado. Ele já, os advogados já como contra a argumentação para evitar que isso aconteça. É meio uma volta à guerra civil, à lei de registro super-humano, só que aqui a justiça colocando os heróis como policiais, né, podendo agir como anônimos sem ter que revelar a sua identidade, mas podendo prender os bandidos. E acho que vai ajudar, claro, a comunidade heróica, ele mesmo e os seus colegas, né, uniformizados. Demolidor, claro, com sentidos ampliados e escuta tudo. Aqui depois tem um problema. Ele vê que existe. Ele pensa que pode dar errado, né? Contra-argumentações. Vê a discussão acalorada. Aqui vemos o advogado de acusação. Vamos ver o advogado do cliente, né? O criminoso. Vai interrogar o demolidor. Se ele é realmente o demolidor, então ele fala dos desampliados, que ele está escutando a moça do outro lado falar. Dá os palpites do que ele comeu. Fala que deixando o advogado impressionado, mas não deixando, claro, transparecer. Quando ele sente, ele vê os criminosos chegando, ele só manda tempo dele falar só para todos irem para o chão. É que eles vieram para resgatar o Simon Ludansky. Já começam a atirar. O Demolidor consegue salvar o juiz e dá com o martelo da justiça em cima dos caras. Isso, claro, acaba tendo efeito positivo, né? Vai ajudar em primeiro plano a promulgar a lei que ele quer. Ludansky também resolveu tirar um advogado, dá uma apoiada no policial, quer atirar no seu próprio advogado, fala que ele é muito caro. Acaba levando também uma martelada também. O juiz agradece o demolidor. E o advogado também tem que agradecer. E claro, é obrigado a se render. E ele tem até uma certa vitória, né? No caso. E agradece os colegas, né, na advocacia. Resolve tirar um tempo de férias. E até fica feliz, né? A notícia: Demolidor consegue depor na Suprema Corte de Nova York, né, sem ter que revelar o rosto. Agrada uns, mas vai desagradar o seu pior inimigo, né, o rei do crime, que vê isso como uma violação dos seus direitos, já que ele sendo o maior criminoso de Nova York, um dos maiores, isso ferraria seus esquemas criminosos, o seu império. Supremo parte 3, vemos ele socando um saco de boxe, né? Tô enfurecido. Ele contrata um advogado que trabalhou para o Stark. Aqui o saco, ó, você vê, o saco tem sangue, cara. Como se tivesse... O saco, vocês vão ver. Aqui vemos ele contrata também o lápide para eliminar o Matt Murdock. A arte deixa um pouco a desejar, né? O lápide não fica, a arte é um pouco... Fica um pouco deformado, fica até um pouco estranho até. Mas... o advogado diz que é bom, então o rei do crime quer confiar nele.
Aqui vemos, ó, o saco tem sangue, né? Suja até o sapato do advogado. O cara até fica impressionado. Vamos em Manhattan, uma espécie de bar só de advogados. Matt Murdock está conversando com a Jennifer Walters, a mulher Hulk. Ela diz que é uma atitude, uma honra, né? Uma atitude ousada, mas ela se pergunta, será que seus colegas vão aceitar fazer desse jeito? Ele tenta explicar que é uma opção, que ele não falou com ele, não falou com o Nelson Fong, seu melhor amigo, diz que estão meio obrigados, né? Mas ela sendo colega advogado, dando mal seu ponto de vista. E até pergunta sobre os poderes da mulher Hulk, e ela fica meio, né, meio chateada, não gosta de responder. Aí, até que o Lápide aparece, já querendo enfrentar querendo dar uma lição no Matt Murdock. Pega ele já pelo colarinho. A Jennifer tenta atrapalhar. Leva um safanão também. Não suporta bater em mulher. Já ameaça os advogados. Joga lá o Matt Murdock pela vidraça. Parecia que estava tudo por cima. E acaba sendo arremessado com mais violência ainda do bar. Jogado num carro em alta velocidade. Sendo jogado num carro parado. Parece que ele vai tentar enfrentar o Lápide, mas sem demonstrar que é o Demolidor. Pega o percularinho de novo. Daí começa a dar uma tijolada na cabeça, mas a pele dele é de pedra. E acaba levando um hidrante na cabeça da mulher Hulk. Ela tá num visual aquele visual mais Hulkona, mais descontrolado. A radiação. Tá mais agressiva. Ela quase tá querendo matar o Lápide. O cara até ficar com medo. Parece que ela ia quebrar um bastão, ia perfurar ele com um bastão. Mas o Matt evita, né? Consegue salvar a vida do Lápide. Fala pra ela se acalmar. Ela volta ao normal. Por isso que ela fala que tá diferente, né? Não consegue mais controlar muito bem a transformação. Tem que ficar mais numa forma humana mesmo. Eu acho que eu fiquei um pouco estranhado, não tinha acompanhado mais essa mudança. Aqui vemos o primeiro embate do advogado do rei do crime contra o Matt Murdock. Aqui ele acaba perdendo. Mas tudo será explicado depois. Supremo parte 4. Clarinho já dá notícia que ele foi um perdedor. E com uma coisa grave, né? O seu chefe veio com uma coisa grave. Que ele não terá mais recursos da advocacia. Então ele diz que vai usar o certorari, vai apelar para a Corte Suprema dos Estados Unidos. E o cara só diz, claro, que você não terá amigos, vai ter que agir por conta própria. O advogado com o rei do crime, falando que advogados são como mágicos, que no caso ele conseguiu ganhar uma, mas não quer dizer que vai ganhar da outra vez. Tivemos o Fung Nelson, né, amigo dele, com a nova amiga, né, a Anne. Ele tenta conversar com o Fong, o cara não tá lá muito papo pra ele, mas vai escutar, né? Eles acabam sentando no bar para conversar, botar a conversa em dia. Ele diz que quer a ajuda do Fong para ir para a Suprema Corte. Ele diz que não quer se envolver com o Demolidor. Acho que ele teve que brigar com o cara para poder preservar a sua identidade, para que ele não sofresse, né? Não ter insegurança, mas tem aquela briga. Fong que só espera que ele peça desculpas, né? Vemos o Lápide já inconformado por não conseguindo matar o Matt Murdock. Ele até quer enfrentar, ele tenta de novo, né, matar o cara. Mas ele com Fong, ele consegue fazer uma espécie de... Ele usa a bebida, tacar fogo, né? Consegue criar uma cortina de fumaça. Consegue evitar que o Lápide o ataque.
joga uma garrafa na cara dele, né? Consegue cegar lá e usa isso como uma forma de poder atacar. Usar o taco como seu bastão e atuar como demolidor. Ele consegue dar uns golpes no lápide, né? O lápide novamente fica inconformado, fica puto, né? Acaba tendo que ir embora, acaba perdendo. Então aí o Fung acabam conversando. Aceitando desculpas e vai levar um amigo para a Suprema Corte dos Estados Unidos. Temos Supremo, a conclusão. Já estão em Washington, D.C. Ele só pergunta como é que é lá, então ele explica mais ou menos. Diz que é maravilhoso, que é o sonho, né? Desde a faculdade ele fazia advocacia. Ele quer fazer mais como advogado do que como herói. Ele fala pro Fong que perdeu de propósito, que foi o jeito que achou mais fácil para levar para a Suprema Corte, que lá o que der lá não pode ser mudado. O Lápide tá no bar bebendo, né, as favas, só que o rei do crime sempre de acreditar. Liga para ele falando que não pode falhar mais em matar o Matt Murdock. O Lápide finge que vai aceitar. A contragosto. E aqui vemos as explicações sobre como é que eles vão duelar. Quando ele fala que ele é advogado do rei do crime, o cara, batimento cardíaco denuncia, né? Então, isso já é uma vitória pro Matt. Aqui eles fazem o diálogo ser como uma agressão, né? Dá um falando das suas leis. Acho que é pra não, a história não ficar muito monótona mesmo. Só que eles acabam vendo que a lei dele foi aprovada. O Fang até fica feliz, né? Dá boas novas pro Demolidor. Não, ainda não. Não. Aqui ele com o uniforme. Ele vai sair para comemorar. Ele até fala vai ter que ser demolidor. Mas, né, está dentro dele. Ele vai sair por aí, né? Como sempre, à noite. O Lápide diz que não tá nem aí, né? E até acho que para ele vai ser uma coisa boa, a decisão. Que o rei não vai ferrar ele. Então ele manda o rei se catar. Por isso fiz que fica enfurecido, né? Quebra a vidraça. Você vê o sangue nas mãos, né? Diz que a cidade é dele. E vai ter o plano C. E assim vamos para outra história já. Aqui o Demolidor vai para a China. Vai atrás do seu parceiro, o Ponto Cego. Que eu não conheço, né? É uma história que eu li com ele. Ele está em Chinatown. Vai ver a irmã dele. Parece que vai receber uma carta pedindo socorro do parceiro. A história é Terra de Cego. Ele conversa com a irmã. A irmã do cara acho que nasceu nos Estados Unidos. Mas o cara é imigrante. Ela até culpa o Demolidor pelo que aconteceu, né? O irmão ficou cego por causa do assassino chamado Musgo. E acabou indo pra China para se recuperar. A mãe o levou. A mãe, claro, até que ela vê uma carta destinada ao Demolidor. Ele resolve ir para a China para ajudar o colega, né? E vai te dar um tempo também.
falando que se caso qualquer coisa alterar, ele ia avisando. A advogada amiga até entende, né? Ele chegando já na China, ele já chegando na China, já é entrevistado pela alfândega, mas ele fez de propósito, né? Então, vamos aqui a bela paisagem. Deixa eu focar. Uhum. Só que o Fong já liga desesperado para ele, só que o Demolidor não pode fazer nada. Ele vai resgatar o colega, o parceiro. Ele vai até um templo bem sombrio. E lá está a besta fera, mas como uma criatura chamada 10 Dedos, com os ninjas do tentáculo. E leva uma pessoa, o cara é torturado pela criatura, pela entidade demoníaca no caso. Ele só ouve o grito. Vai tentar saber quem é, mas ele é ferido. Ele vê as adagas com radar, mas ele não sente presença de ninguém. Só tem trabalho de desviar das flechas. Quando ele vê os ninjas do tentáculo, ele diz que não pode se conter, não vai se conter, já que são mortos, né? Então vamos aqui confronto com o tentáculo, eles já estão com aquele uniforme mais vermelho, estão diferentes um pouco. Até que ele vê o parceiro dele, o ponto cego, já o acerta ou nocauteia e acabam levando para uma espécie de armadilha. Ele está no buraco. Então, o ponto cego conta um pouco da sua história para ele. Ele ficou cego mais por causa da besta-feira. Amanhã acabou conseguindo fazer ele voltar a ter a visão. Entrega o capuz médico, conta um pouco da sua história. Ele era da China, nasceu numa área rural. Só lembra da mãe pegando arroz. Ela queria uma vida melhor, então levou para a cidade. Ele treinou nas escolas de artes, né, onde foi treinador Jack Chan, o Jet Li, e claro, até o Bruce Lee também. Até que a mãe acaba confiando num traficante de pessoas, aqui é chamado de Cobra, né, a gente conhece mais como Coyote. Leva para os Estados Unidos, né, num container. E depois ele deixa ele dormir um pouquinho, depois ele continua a contar a história. Que até que ele resolveu. Ele conheceu o Demolidor, né? Vida heróica. Fala da irmã também, que é mais americana do que ele. Até que a mãe foi seduzida de novo por promessa de riqueza. O Fong ligando para ele direto. Ele lembra o que aconteceu, né? Quando a Electra quebrou o seu braço. Ele com o Demolidor. Aqui quando o musgo furou seus olhos, deixando cego. E a mãe foi tratar na China com ele. A mãe, por assim dizer, ela vendeu a alma dela para fazer o olho dele voltar a enxergar. Só que ele só enxerga trevas. Acabou sendo treinado pelo tentáculo também. Ele entrega o capuz, né? Pedindo uma espécie de socorro pro Demolidor. Ele já tá há dias lá, né? Até a barba já tá grossa. Então ele consegue escapar da armadilha. Só que ele é capturado. Tentáculo levado à besta fera, que é 10 dedos. Só que o punho cego da alma do Demolidor para poder se libertar da mãe dele.
criatura, claro, gosta disso. Aparece a entidade, né? Que conhece o Demolidor. Eu já ter possuído aquela saga que eu ainda não tenho. Ele vai ressuscitar e torturar o Demolidor. Toca só na testa, deixando o Demolidor com, por assim dizer, o radar alterado. Ele acaba acertando os ninjas, assim, quando enfurecido. Controlado novamente. Sofrendo, claro, os tormentos. Ele vai embora com a mãe, só que ele quer salvar o companheiro, o seu mestre, Demolidor. Ele resolve voltar para ajudar o Demolidor. Ele diz que a mãe tem que ajudar, né? Reconhece que fez errado em enferrar o Demolidor, então resolve voltar para salvar o colega americano. Até queria ter lançado uma lança na criatura, na besta fera. E o Demolidor resolve enfrentar o monstro, claro. A mãe também resolve ajudar, mas isso custa a sua vida. A criatura pega a mãe dele e a devora, e assim desaparece com a mãe e os seus poderes. Ele acaba voltando a ficar cego. Já na China, né? Diz que como ele ficou muito tempo no hotel, acabou sendo tudo roubado, achando que ele tinha morrido. Então, ele conversando, vai ajudá-lo ao amigo a ficar nos Estados Unidos como imigrante. Conseguiram um registro de asilo para evitar, para manter sua segurança, né? Ele diz que pode ser herói, tudo. E quando ele volta para Nova York, ele pega o celular de uma passageira para conversar com o Fong. E ele viu o jornal, vê que o rei do crime virou o prefeito de Nova York. Na época eu acho que eu não engoli muito essa história, mas se a gente for pensar bem, como um vilão do rei do crime, ele como prefeito é uma coisa incrível mesmo. Um vilão em Nova York. E assim termina a história. Temos a galeria de capas por Dan Panorcian. Aqui por Mark Deodato e Frank Martin. Aqui por David Lopes. Ele com a mulher Hulk, bem alterada. Aqui com lápide. Por David Lopes também. Aqui a capa é por Ron Gardner e Matt Miller. Aqui já por Ron Gardner de novo. E essa daqui é a contracapa. É por Mark Deodato também. Mas essa daqui eu gostei mais. Que aparece no plano de fundo o rosto do ponto cego. Aqui com do Mark Deodato de novo. Aqui da Electra, o uniforme do Demolidor. O Roberto Ramos e Edgar Delgado. Aqui a Domino, nas capas variantes. Por Jim Lee, Israel Silver e Marco Gallagher. E aqui a Meredith Ford com o Simbionte. Uma capa bem interessante também, bem da hora. Por Tom Lyle e Richard 19. Se você acompanhou até aqui, comentem, compartilhem, ajudem o Quadrinhos Irados a crescer. Agradeço aos novos inscritos, um ótimo feriadão a todos e até a semana aí com mais vídeos, mais um quadrinho irado para o Quadrinhos Irados.